nos preparando assim para a exposição da palavra do Senhor. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Percebemos, ó Pai, como textos como esse, que falam, Senhor Deus, das maldições decorrentes do pecado, a desobediência, Senhor, a seriedade que isso representa na vida do teu povo, ó Pai. E percebemos também, Senhor Deus, a tua misericórdia, Senhor Deus, sobre nós. Queremos te pedir, Senhor Deus, pela leitura e exposição da tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, nos dando entendimento, Pai, nos preparando, Senhor Deus, para sermos igreja de Cristo como somos, ó Pai, nesse mundo, Senhor Deus. E sermos, ó Pai, como luzeiros também, Pai. Guarda-nos, ó Pai, nesse momento, abre os nossos ouvidos, ó Senhor, e o nosso coração, Senhor. Fala, Senhor Deus, vai além, Senhor, das palavras do pregador, ó Pai, fazendo com que teu Espírito toque no coração de cada um aqui e possamos entender a tua palavra como realmente ela é, Pai. E sermos edificados, ó Pai, para a vida eterna. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir 1 Timóteo, capítulo 3. Como nós iniciamos hoje de manhã e falamos que vamos expor alguns textos que falam sobre a liderança da igreja, o governo da igreja. E percebermos que esses são os pré-requisitos para aqueles homens que aspiram e que desejam o episcopado. A igreja escolhe esses homens, então ela deve ter um olhar com relação também a isso, sobre aqueles que vão assumir esse lugar, colocarmos através da oração, muitas vezes até mesmo por meio de jejum, orarmos ao Senhor, pedindo ao Senhor que levante líderes no meio da sua igreja. Essa é uma oração que recorrentemente eu faço, tá? Nos meus momentos devocionais, nos momentos que nós vamos preparar pregações, e especialmente pregações como essa, que o Senhor esteja provendo no meio da sua igreja pessoas que sejam vocacionadas, chamadas por Ele para essas funções. E hoje de manhã nós fizemos uma não tão breve, uma introdução a respeito desses 7 primeiros versos. Eu vou fazer essa leitura mais uma vez, e aí nós vamos dar continuidade à nossa exposição. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Nós começamos a apresentar algumas características desse texto e paramos ali, no primeiro pré-requisito, que na realidade representa um título, quando ele diz, escrito assim, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Isso, no contexto aqui, é como se fosse um título, ou seja, um ponto máximo. E que tipo de irrepreensibilidade? Irrepreensível em quê? E aí você vê o apóstolo Paulo traçando o que significaria essa irrepreensibilidade na vida do presbítero. E nós vamos falar sobre isso, porque nós paramos aí. Mas eu gostaria, antes de tudo, lembra que hoje de manhã eu citei um jogral. Quem não sabe até agora que é jogral, depois venha me perguntar, ou perguntem aos mais antigos da igreja, porque isso é muito comum em algumas igrejas. E eu falei, do domingo passado que eu estive numa igreja, foi o dia do homem presbiteriano, eu nem sabia. Eu não guardo muito essas datas, às vezes esqueço até do meu aniversário,
Bom, e eu achei muito interessante o jogral que eles fizeram. Não sei se eles pegaram isso de algum lugar, mas isso mostra como nós estamos distantes de igreja. Porque às vezes ouvimos determinadas coisas como essa aqui e ficamos atônitos. Por quê? Porque o que nós temos aqui é o normal. Nós falamos que no início, e até mostramos algumas, vamos dizer assim, algumas peculiaridades da língua, do discurso do apóstolo Paulo ali, com relação a esse pronome, do grego, se alguém aspira, o tis ali no grego, que pode ser traduzido por alguém, mas em geral significa algum homem, e aí eu dei a tradução que João Calvino faz, se um homem ou algum homem aspira ao episcopato, e falei que aqui, Paulo está, de certa forma, excluindo as mulheres. Por quê? Porque anteriormente ele fala sobre isso. Ele fala que as mulheres não podem exercer esse tipo de liderança, nem o ensino da igreja. E aí nós vamos perceber que são duas coisas. O ensino é responsabilidade da liderança da igreja, os mestres, os pastores, os presbíteros, docentes. Mas o governo da igreja, a autoridade também é dada a esses homens, que nós chamamos como presbíteros regentes. E que o pastor da igreja, no presbitério, aí entendam um presbitério como o conselho da igreja, porque é um grupo de presbíteros, você tem o presbítero docente e você tem os presbíteros regentes. Não muito diferente do que nós vimos no Velho Testamento, que você tem ali Moisés, os profetas, o rei, os profetas do Velho Testamento e os anciãos, os líderes no meio do povo de Deus. Nós vimos isso, apesar de não ser exaustivo, essa apresentação, nós percebemos claramente que o governo de presbíteros, um concílio de homens, um grupo de homens para liderar a igreja, é um padrão bíblico estabelecido na Escritura e em toda a vida da igreja presente, como a governabilidade da Escritura. E outra coisa que eu falei também, que apesar desses serem pré-requisitos para os líderes, os homens que irão assumir, ou seja, não é um cargo para qualquer homem, as mulheres estão excluídas, mas não é um cargo para qualquer homem, para aqueles que foram vocacionados para isso. Nem todos na igreja são presbíteros, nem todos na igreja são chamados a exercer o presbiterato, o oficialato na igreja, e isso não deve ser um desejo puramente que o homem deve ter de assumir a liderança, mas é um chamado, é uma vocação. Ele precisa entender essa vocação, ele precisa perceber essa vocação e o chamado de Deus para ele e ir nessa direção. Mas eu gostaria de ler para os irmãos, porque ele vai, nesse jogralzinho, vai falar determinadas coisas sensacionais. Eu sei que você vai querer pegar isso depois de mim. Diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Provérbios 16, 9. Aí o jogral começa: Deus recruta homens. Ao preservar a raça humana que se autodestruía pelo pecado, o Senhor chamou um homem para construir uma arca, Noé. Para separar um povo para si, chamou um homem, Abraão. Para retirar o seu povo da escravidão do Egito, Deus chamou um homem, Moisés. Quando Moisés morreu, o Senhor também chamou outro para seu lugar, Josué. Para ser um rei segundo o seu coração, Deus chamou Davi. Para restaurar a lei do povo, chamou Esdras. Para reconstruir os muros de Jerusalém, chamou Neemias. Em nossos dias, não é diferente do passado. Deus continua usando e capacitando homens que sejam tementes a Ele, homens de verdade, que aborreçam o pecado, a avareza, que andam do seu Criador, com seu Criador, que se desviam do mal e lhe sejam fiéis. Por mais que os conceitos e valores mudem, a verdade de Deus permanece inalterável e seus princípios são eternos. Homem presbiteriano, você tem o dever e o privilégio de passar às futuras gerações um legado consoante a palavra de Deus.
uma geração de homens de Deus, homens de oração, santos, fiéis, modelos na igreja, na família e na sociedade. Queridos, a palavra de Deus chama os homens para exercerem a liderança na igreja. E somos nós, homens, com o auxílio das nossas esposas, com o auxílio das nossas esposas, com o auxílio das mulheres na igreja, que vamos desenvolver essa obra. Mas este é um chamado específico para os homens. E está muito claro isso na Escritura. Nós não podemos reverter ou corromper esse princípio estabelecido por Deus na criação. Eu gostaria só de lembrar que o que eu falei no último momento da nossa pregação, que a qualificação do presbítero vai focalizar 3 aspectos da vida de um homem: seu comportamento moral, seu conhecimento da doutrina cristã e sua vida familiar. E como eu disse, esses são pré-requisitos que estão relacionados à liderança da igreja, mas é aquilo que a palavra de Deus chama a todo homem viver e cumprir no seio da igreja, apesar de não serem chamados ou vocacionados para o oficialato, os ofícios na igreja. Diz assim a palavra do Senhor: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Nós percebemos aqui, como nós falamos anteriormente, que essa expressão ser irrepreensível significa um título. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que ele deve ser irrepreensível e vai dizer, na continuação, o que significa essa irrepreensibilidade, ou seja, quais são os pré-requisitos que vão tornar esse homem irrepreensível e capaz para assumir o presbiterado na igreja. Uma coisa que nós precisamos entender, que essa irrepreensibilidade aqui não significa perfeição, no sentido de nunca cometer qualquer erro, mas o presbítero não deve ser aquele marcado por alguma coisa vergonhosa que leve a sua autoridade ao descrédito. Por quê? Porque não existe homem que seja eximido de qualquer mancha. Não existe ninguém perfeito no sentido de ser impecável. E uma coisa nós precisamos entender, e é isso que o apóstolo Paulo quer mostrar aqui: uma coisa é ser culpado de faltas comuns, que não ferem a reputação de um homem, visto que as pessoas mais excelentes participam também delas. Outra coisa completamente distinta é ter um nome carregado de vergonha e desonra por causa de alguma mancha escandalosa. E é isso que Paulo está querendo mostrar aqui. E dessa forma, para que os bispos, presbíteros, não sejam privados de autoridade, a Escritura ordena que se faça uma seleção daqueles que desfrutam no meio da igreja de excelente reputação e sejam isentos de qualquer mancha extraordinária nas suas vidas. Nós vamos perceber que os inimigos da fé, os inimigos de Deus, eles podem suscitar todo gênero de acusações, mas essas acusações, elas serão tidas por falsas, ao se empregarem métodos justos de investigação com relação a esses homens que a palavra de Deus está dizendo aqui. Nós precisamos entender que a Escritura aqui está chamando aqueles que aspiram ao ofício a examinarem atentamente a sua própria vida, ou seja, aqueles que se colocam nessa disposição de desejar o oficialato, que se examinem, que examinem a si mesmo, com relação às exigências da palavra de Deus. E ao meu ver, como nós falamos, essa primeira chamada que seja irrepreensível é a sintetização de uma lista
que vai demonstrar essa irrepreensibilidade, que vai mostrar um homem irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. E eu gostaria de lembrar, falando mais uma vez daquele pragmatismo que é muito comum a nós, achar que esse texto não tem nada a ver comigo. É lógico que, em primeiro lugar, ele está falando dos pré-requisitos para exercer a autoridade na igreja. Em segundo lugar, ele está falando o que todo homem cristão deve ser. E aí, consequentemente, o que todo cristão deve ser, independente de sexo, diante de Deus e diante dos homens. E o primeiro aspecto que ele chama a nossa atenção é esposo de uma só mulher. E nós temos algumas possibilidades de interpretação aqui desta frase. Nós vamos perceber, deixa eu colocar aqui um clipezinho que esse aqui está me atrapalhando por causa do vento ali. Nós vamos perceber duas possibilidades aqui, dentre outras, que eu posso até levantar. A primeira, quando ele fala esposo de uma só mulher, que o bispo não deveria ter se casado pela segunda vez. Ou seja, no caso de alguém que se divorciou fora dos padrões da Escritura e casa-se de novo. Apesar do contexto aqui ser um contexto mais forte com relação à poligamia, nós vamos falar sobre o casamento mais adiante, o contexto mais forte é de poligamia, e vamos falar isso também, nós vemos que a Bíblia condena o divórcio. Ela condena o divórcio. Então, um presbítero ou um homem que se divorciou por um motivo que não seja justo na Escritura, conforme consta na nossa confissão de fé, e casa-se de novo, ele pode ser um bom crente, pode ser um bom pai, pode ser um bom marido, não vai perder a sua salvação por causa disso, apesar de sofrer por causa dessas coisas, se realmente for um homem crente, mas não poderá assumir a posição de presbítero. A segunda possibilidade aqui, que para nós estende esse significado, é o contexto que eles viviam também. Que o bispo não pode ter ao mesmo tempo mais de uma esposa. E aí seria o caso da poligamia, como acontecia muito naquele tempo. O bispo poderia ter uma esposa de cada vez. No caso, por exemplo, de ser uma pessoa viúva, a esposa morre e casa-se de novo. E se ele pode ter 3 ou 4 esposas, se ele for viúvo, ficar viúvo de novo, a Bíblia não condena isso. A ideia aqui é com relação à poligamia. E naquela época, a poligamia ainda era praticada e representava o estigma de um homem impúdico, sem pudor, lascivo, sem vergonha. É você querer dar uma capa de legalidade àquilo que é pecaminoso. E percebam que isso ainda existe hoje. Aqui no Brasil nós não temos isso, mas em outros países como nos Estados Unidos nós temos. Pessoas que defendem a poligamia, e religiões ditas cristãs que defendem a poligamia. E querem dar uma cara de algo santo, algo... mas mostra pecaminosidade no coração do homem. Porque a Bíblia é contrária a esse tipo de comportamento. Eu me lembro, certa vez, o Quinha, ele já veio aqui na nossa igreja pregar, ele é missionário no meio dos índios. E os índios, muitos índios praticam a poligamia. Algumas tribos são poligâmicas. E essa tribo que eles estavam pregando o evangelho, era uma tribo de, a maioria, conversos, e estavam se preparando para se formar igreja. E na conversa que eu tive com ele estava falando sobre isso. Ele ficou meio constrangido, de tocar nesse assunto, de falar sobre isso. Era uma prática muito comum entre eles.
Mas ele teve que falar sobre isso, e pregou sobre isso. E numa das reuniões dele, levantando liderança ali no meio deles, né, porque a ideia dessa missão, que é chamada MEVA, Missão Evangélica da Amazônia, é chegar nesses lugares, pregar o Evangelho e fazer com que as igrejas sejam igrejas indígenas, levantar pastores e missionários indígenas para ir para outros índios, e a facilidade que eles têm de se movimentar ali naquela região com relação aos seus próprios irmãos de mesma etnia, os indígenas. E nessa reunião, eles estavam conversando sobre a liderança. Eles disseram assim: porque você tinha um grupo de de caciques, pessoas que eram os responsáveis ali pela aldeia, né, pelo grupo. E eles disseram assim para o missionário Edson, que depois da pregação a respeito da liderança da igreja, que eles iriam ficar nessa condição, eles não iriam levantar presbíteros e pastores na igreja, até que a próxima geração viesse, e que não tivessem o mesmo estigma que eles tiveram, de ter mais de uma esposa. Isso me chamou a atenção, pela seriedade com que eles encararam a palavra de Deus com relação a esse princípio: esposo de uma só mulher. Apesar de não termos hoje, pelo menos no nosso país, indícios ou relatos desse, que provavelmente deve haver, nós temos, por outro lado, o divórcio, pessoas que se divorciam facilmente, e que vai mostrar a dureza do coração do homem, porque a Escritura vai dizer que o matrimônio é algo que o homem deve levar até a morte. Lá em Romanos capítulo 7, abram aí, Romanos capítulo 7, verso 2. A palavra de Deus diz assim: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Isso serve para os dois. E é interessante ele falar sobre aqui mulher no contexto romano. Eu não sei ao certo se nesse contexto acontecia isso, mas em Israel, por exemplo, as mulheres não podiam pedir carta de divórcio. Somente os homens tinham essa prerrogativa. Eu acho que no meio romano isso era possível às mulheres também. Por isso que às vezes você vê uma palavra direcionada a um homem, ao homem ou a mulher especificamente, é por causa do contexto, mas o princípio é esse: uma pessoa que está casada, ela só se desliga diante de Deus daquela pessoa se aquele cônjuge vier a falecer. Abra o Mateus capítulo 19, verso de 3 a 6. Às vezes alguns crentes vêm perguntando algumas coisas para mim, difícil de responder. Por quê? Porque fugimos do padrão estabelecido por Deus. O livro de Eclesiastes, se eu não me engano, ele vai dizer que Deus fez tudo perfeito e o homem foi e se meteu em grandes dificuldades. Por quê? Porque ele se distanciou da palavra de Deus. E às vezes esse distanciamento fica difícil você recuperar uma situação que é irrecuperável. Diz assim, Mateus capítulo 19, verso 3 a 6. Vieram a ele alguns fariseus e experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, isso é uma ordem, não o separe o homem. A Escritura vai dizer que o matrimônio, ele só termina quando um dos cônjuges morre. E por que isso? Esposo de uma só mulher. Porque o bispo deve apresentar esse ideal bíblico de matrimônio, ele deve ser exemplo para a comunidade cristã. Isso significa que um bispo ou ancião, um presbítero, deve ser um exemplo para os demais na fidelidade à sua esposa. E nós devemos lembrar que esse ideal não é somente para os presbíteros, pastores, diáconos, os líderes da igreja,
mas para todos os homens crentes. E o que nós estamos vendo aqui é que determinadas falhas podem ser vistas entre os crentes, mas é excessivamente vergonhoso e impossível de tolerar entre os líderes da igreja. E nós vamos perceber que a infidelidade nessa relação é um pecado contra o qual a Escritura repetidamente nos adverte. À luz de muitas passagens na Escritura, é evidente que esse pecado da infidelidade e os relacionados a ele, a imoralidade sexual, em qualquer forma, eram frequentes também naquele tempo, entre os judeus e entre os gentios. É isso que nós podemos perceber claramente pela leitura da Escritura de alguns textos, como por exemplo, Êxodo 20, 14, vai falar sobre os 10 mandamentos, não adulterarás. Levíticos 18, 20, que vai dizer que o homem não pode possuir a mulher do seu próximo. Provérbios capítulo 7, que vai falar sobre isso, sobre a fidelidade conjugal entre um homem e uma mulher. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, que o apóstolo Paulo condena ali o filho que estava possuindo, estava adulterando com a mulher do seu próprio pai. E ele diz, esse tipo de coisa está acontecendo no meio da igreja, que a gente nem vê lá fora. Até as pessoas lá de fora do mundo reprovam esse tipo de comportamento. E o texto do apóstolo Paulo de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 a 8, que vai falar sobre a prostituição, que nós devemos nos abster dessas coisas e nós devemos viver uma vida de santidade ao Senhor. O que nós temos aqui é o padrão para todo crente que deve perseguir esse alvo em sua vida, mas que deve ser algo marcante e inadmissível na vida de um líder. Nós podemos ter no nosso meio pessoas que tiveram essas falhas, que pecaram, caíram nessa situação, se arrependeram do seu pecado, mas a sua condição permanece. Mas entre os presbíteros, entre os líderes da igreja, isso não pode acontecer. Nós não podemos colocar à frente de uma igreja, ou ter à frente da nossa igreja pessoas assim. Por mais que sejam crentes, por mais que todas as outras coisas que estejam aqui, e até agora, nesse momento, ele agora se arrependeu do seu pecado e é esposo de uma só mulher, mas pela sua condição anterior, não pode assumir, porque ele é exemplo. Quando nós entendemos o Evangelho, eu penso assim, eu olho para essas coisas, e quando eu entendo que é pela graça de Deus que nós estamos em pé, que o nosso casamento, a nossa fidelidade à esposa e ao marido, a nossa fidelidade depende exclusivamente da graça de Deus em nós. E quando nós vemos essas coisas em determinados crentes, fiéis, sinceros, é porque nós percebemos claramente que o Senhor não quer que eles assumam a liderança da igreja. Eles podem até ser mais fortes do que os próprios presbíteros, conhecerem até a palavra de Deus com relação a isso, a outras verdades do Evangelho. Mas a questão não é essa. A questão aqui não é essa. A questão aqui é que eles devem ser exemplo. Imagine uma família cristã, filhos bem criados, um homem que lidera a sua família, mas que tem esse tipo de marca em sua vida. Ele não poderia assumir o presbiterato. E o sentido dessa passagem é simples. Um bispo ou um ancião deve ser um homem de moralidade inquestionável, que seja inteiramente fiel à sua única e exclusiva esposa. Hoje nós, às vezes, vemos pastores, vou citar pastores, que já estão no segundo, às vezes no terceiro casamento. O que um homem desse está dizendo?
complicado, porque ele tem que ser exemplo. Não é uma questão de impecabilidade, mas é uma questão de Deus estar nos sustentando na sua graça. Então nós precisamos ver aí a graça de Deus e a mão de Deus na vida do seu povo, conduzindo aqueles que são chamados para esse ofício. William Hendricks dá o exemplo de um homem esposo de uma só mulher nas Escrituras. Ele cita Áquila como evidência de ter sido fiel à sua única esposa e da bela harmonia que existia entre ele e Priscila, inclusive em assuntos religiosos. O bispo deve ser irrepreensível, esposo de uma só mulher. Mas a Escritura também vai dizer que ele deve ser temperante, sóbrio e modesto. E essas três palavras, elas estão no mesmo nível. Apesar de não existir, eu escutava isso dos meus professores na academia o tempo todo, não existe sinonímia perfeita, e essas palavras estão no mesmo nível, temperante, sóbrio e modesto. E nós vamos perceber que elas estão interligadas e elas estão sempre acrescentando um sentido a mais ao sentido primeiro da palavra temperante. Temperante, ou seja, a Escritura diz que o bispo, que o presbítero, ele deve ser temperante. Essa palavra no original está relacionada àqueles que se utilizam de vinho de uma forma moderada. Ou seja, ela era usada dentro de uma cultura, que é a cultura grega, onde o vinho era fonte de prazer, fonte de embriaguez, era uma bebida, até mesmo ali no meio do povo de Deus, comum, como a Coca-Cola para a gente, mas era uma bebida que poderia levar à embriaguez. E essa palavra temperante estava relacionado àquelas pessoas que utilizavam o vinho de forma moderada. Por quê? Porque o excesso da bebida, desse tipo de bebida alcoólica, levava os homens a perderem o sentido. No grego helenístico, essa palavra também se referia ao estado de abstinência do vinho, dando a ideia de completa clareza mental e bom juízo. Eu estava ali na porta da igreja, aí acabou de passar um senhor que eu conheço aqui, não sei se é vizinho e tal, ele trabalha por aqui, ele estava bêbado. E era uma pessoa que não falava coisa com coisa. E ele dizia assim: eu estou armado e estou pronto para matar. Não é, Felipe? Então, essa palavra temperante veio do comportamento de pessoas que não usavam ou se abstinham do vinho, ou eram moderados no uso da bebida, no caso que poderia levar à embriaguez. Então, por ver a diferença entre pessoas que se davam ao vinho e aquelas que utilizavam essa bebida de forma apropriada, essa palavra foi inserida no vocabulário para dar a ideia de clareza mental e bom juízo. Por quê? Porque uma pessoa temperante é uma pessoa moderada. É interessante, eu coloquei aqui um exemplo de pessoa com clareza mental e bom juízo. Por exemplo, veja um líder, um pastor. Percebam um pastor que entende tudo errado, que leva tudo como ofensa, está sempre desconfiado, que se ressente de qualquer coisa. Uma pessoa como essa não pode assumir a liderança, ela não é temperante. Por quê? Porque o temperante é uma pessoa moderada, comedida, que apresenta um comportamento contido, moderação nos gestos, abstendo-se de prazeres pecaminosos. E se nós formos olhar o contexto aqui, do apóstolo Paulo, a relação que existe dessa pessoa que é moderada, que é temperante, que é sóbria, tem com relação à utilização do vinho, nós vamos ver lá, Provérbios capítulo 31, abram aí, versos de 4 a 6.
E ele vai dizer sobre isso, ele vai dizer assim: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem em vinho, aos amargurados de espírito. Aquelas pessoas que são fracas, que não conseguem conviver com a realidade e com os problemas, vão buscar fuga nessas coisas. Uma pessoa equilibrada em suas ações, que apresenta estabilidade mental, emocional, comedimento, prudência, é uma pessoa temperante. E essa palavra vai se referir ao autocontrole, ao domínio próprio, necessário para um ministério eficaz. Mas também ela pode se referir, percebam como o campo semântico dessa palavra é muito extenso. Está relacionado a alguém que é mediador, aquele que encontra soluções para desacordos, é uma pessoa temperante, é uma pessoa moderada. Ela encontra soluções para desacordo entre irmãos, quando os demais recursos fracassam. E aí nós vamos entender que algumas palavras estão no mesmo nível de significação dessa aqui, como por exemplo, autocontrole, autodomínio, comedimento, compostura, continência, critério, despojamento, discrição, equilíbrio, frugalidade, juízo, lhanheza, que significa afabilidade ou candura, moderação, modéstia, prudência, respeito, sensatez, seriedade, simplicidade, sobriedade, virtude. Tudo isso engloba a ideia de temperante. E o grande problema para um líder é ser assim, ou seja, ao não ser assim, é ser intemperante. Imagine um líder, um pastor, um presbítero, que não apresenta essas qualificações. É uma destruição para a igreja, e para ele também. E a ideia aqui do texto não é que jamais possamos agir desse modo, sem tempero, nunca. Seria impossível ao homem por causa da nossa natureza pecaminosa. O grande problema é um líder ser caracterizado como intemperante, é ter esse comportamento como uma característica sua. Por isso essa palavra, essa qualificação dele é sóbrio, modesto, ou seja, autocontrolado, moderado. O modesto é aquele homem bem comportado, sereno de comportamento, ordeiro no cumprimento dos seus deveres e no ordenamento da vida interior. Ele não é um esbanjador, não é alguém que ama o luxo, ele é moderado no uso que faz das coisas. E esses dois vocábulos aqui são extensões sinonímicas da palavra temperante. E a expressão aqui que o apóstolo Paulo usa é muito comum na linguagem hebraica, principalmente nos versos, para reforçar uma ideia. Quando, por exemplo, ele fala que nós devemos ser firmes e inabaláveis, ou seja, são duas palavras que têm o mesmo significado, e uma reforça a outra, porque uma vai além da outra, tem a mesma ideia, mas vão além, e estão dentro do mesmo campo semântico, e é isso que acontece aqui: temperante, sóbrio, modesto. E uma pessoa que vive assim, ela vai viver uma vida profunda. Por quê? Porque os seus prazeres não são primariamente os prazeres dos sentidos, como por exemplo os prazeres boêmios, ou seja, de uma vida desregrada, mas serão os prazeres da alma. Ele vai ser dominado pelo fervor espiritual e moral. Ele não é dado ao excesso, mas ele é moderado, equilibrado, calmo, prudente, firme e sadio. E isso estará relacionado aos seus gostos, hábitos físicos, morais e mentais. William Hendricks, quando fala sobre isso, ele dá um exemplo. E o exemplo que nós lemos aqui hoje, de Lucas, o médico amado. E ele vai mostrar por esse exemplo, esse comedimento, essa temperança, no capítulo 1 de Lucas, no verso 3. A maneira como ele se comportou
para descrever a narrativa de Lucas Atos, demonstra uma virtude do seu caráter. E que virtude é essa? Temperança, sobriedade. Diz assim, igual Lucas capítulo 1, verso 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Pela maneira como ele escreve, pelo cuidado que ele tem, pela moderação em pesquisar cuidadosamente, ele demonstra essa temperança, esse equilíbrio na sua vida. Nós vamos perceber que essas virtudes aqui são virtudes que representam o Espírito Santo em nossas vidas. Elas refletem a imagem de Cristo em nós. Mas nem por isso os homens comuns são destituídos completamente de virtudes. Pela graça comum de Deus, os homens que não conhecem a palavra de Deus, que não amam a palavra de Deus, eles podem demonstrar isso, porque são imagem do Criador também. Porque carregam dentro de si, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 2, o quê? A lei dos seus corações. Então, quando eles fazem determinadas coisas que estão de acordo com a lei, sem ter lei, ele mostra a lei de Deus gravada nos seus corações. E aí nós vamos ter um exemplo. William Hendricks nos dá um exemplo do escrivão em Éfeso. Nós lemos hoje de manhã, lá em Efésios, em Atos, capítulo 19, verso 35, que acontece lá na cidade de Éfeso. Diz assim, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, senhores Efésios, quem porventura, deixa eu abrir aqui, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ana e da imagem que caiu de Júpiter. E olha o que ele diz. Percebam essa seriedade, esse autodomínio, essa temperança, esse juízo apropriado que ele demonstra aqui. Ora, não podendo ser isso contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque esses homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrios e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos o perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. Percebam que, apesar de ser uma virtude que demonstra a imagem de Deus em nós, demonstra a habitação do Espírito Santo em nós, os ímpios também são dotados, pela graça comum de Deus, de algumas dessas virtudes. E aí, como extensão do sentido dessa palavra temperantes, temos a virtude da sobriedade. Temperante, sóbrio, e a ideia aqui é uma pessoa sóbria com relação aos juízos e na maneira de julgar e agir. E o bispo deve ser assim, sóbrio, na maneira de julgar e na maneira de agir. Essa palavra no original tem o sentido de alguém de mente sã e tranquila, equilibrado, que freia os próprios desejos e impulsos, autocontrolado. Uma pessoa moderada. É aquele que tem domínio próprio, sensato, que age com cautela, que é precavido. O homem sóbrio não se deixa dominar por impulsos repentinos sobre os quais não tem controle. É uma pessoa de mente sadia, é discreto, é racional. São características importantes na liderança do povo de Deus. E o homem sóbrio, olha que interessante, ele não vai estar aberto
a aceitar disparates no meio do povo de Deus, que são disseminados por aqueles seguidores do erro, por teologias estranhas à Escritura. Ele é sóbrio, ele não se deixa levar. E essa sobriedade está relacionada à temperança, ao autocontrole, ao domínio próprio, ao cuidado que o líder necessita ter essa característica. Abram 1 Timóteo capítulo 1, verso 3 e 4. Olha o que a Escritura vai dizer. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupam com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço na fé em Deus. Os versos 6 e 7. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem nos assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Percebam que um líder ele tem que ter essa sobriedade, essa temperança, de ouvir essas novidades, filtrá-las e não ir atrás dessas coisas. Porque pessoas assim não estão capacitadas. Pessoas que se deixam levar por essas coisas não estão capacitadas para dirigir o povo de Deus. Imaginem eu chegar aqui e dizer assim: meus irmãos, hoje as coisas são assim, assim, daqui a 2 semanas eu chego para vocês e digo assim: não é assim, é assado. Como pode um líder, um líder eclesiástico, um pastor, um presbítero, ser um homem que é levado por todo tipo de novidade? Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando estávamos, eu acho que eu já era licenciado, trabalhando em Boa Vista. Todos os anos na nossa igreja, primeira igreja presbiteriana de Boa Vista, nós tínhamos um encontro missionário. E por mais que naquele tempo nós não éramos tão reformados como somos hoje, e o pastor da igreja era o Alfredo, e eu era seu auxiliar, e eu não lembro ao certo se na época eu já era licenciado ou não, mas teve uma conferência missionária, e o pastor Alfredo trouxe na igreja um pastor, eu não vou citar o nome dele, que começou o trabalho de células aqui no Brasil, naquela região. E eles ouviram falar disso, eles falaram: vamos trazer um pastor, que era do presbitério deles, vamos trazer um pastor para falar aqui sobre isso. Para ver se a nossa igreja pode assumir esse comportamento. E aí foram 3 dias de conferência. E eu me lembro que um dia nós nos reunimos com ele num restaurante para conversarmos, almoçarmos e conversarmos sobre isso. E aí ele expondo como era o esquema e como as coisas funcionavam, e pregou sobre isso também. Eu me lembro claramente da posição do pastor e do conselho: nós não vamos abraçar esse comportamento. Isso não é bom para a igreja. Isso é sobriedade. Isso é sobriedade. Então esse movimento de células tinha todo vamos dizer assim, uma teologia por trás. Porque na prática a nossa igreja faz isso, não dessa forma, mas para nos tornarmos igreja, nós precisamos inicialmente formar um ponto de pregação. Aquele ponto de pregação se firma, começamos uma congregação e aí partimos para a igreja. Foi dessa forma que a nossa igreja começou. E é dessa forma que toda igreja presbiteriana começa no Brasil. Eu acho que até no mundo.
algumas coisas que aparecem novas, que necessariamente por serem novas são desprezíveis. Não necessariamente. Mas elas devem ser analisadas. E foi isso que aquele pastor e aquele conselho fez. E demonstraram sobriedade, porque após a exposição e a apresentação das estratégias e da prática, aquele comportamento ali, eles perceberam que aquilo não tinha nada a ver com as Sagradas Escrituras. Por isso ele deve ser sóbrio, porque ele não deve estar disposto a abraçar e seguir qualquer coisa. Mas por outro lado, a pessoa sóbria, que é também caracterizada como uma pessoa sensata, está sempre disposta e desejosa a aprender. E eu vou chamar isso, daqueles que não estão nessa perspectiva, de insensatez doutrinária. Que acham que sabem tudo, que não parece, né? A maneira que agem que sabem tudo, que não abre espaço, que não dá espaço para entender e perceber novas coisas. E um exemplo de sensatez na Escritura é de Apolo, nesse sentido. Apolo, ainda que fosse um homem eloquente, abram aí Atos capítulo 18, versos 24 a 26. Ainda que fosse um homem eloquente e conhecedor das Escrituras, mesmo assim se dispôs a ser instruído por Priscila e Áquila, a fim de aprender o caminho de Deus mais acuradamente. Ele mostrou sensatez, ele mostrou sobriedade sobre essas coisas. Ele diz assim, Atos capítulo 14, verso 18, verso 24 a 26. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso da Escritura. Era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais atidão lhe expuseram o caminho de Deus. Percebam que a temperança e a sobriedade vão também caracterizar um homem humilde. E aí, terminando essa trilogia, o apóstolo Paulo, nesse mesmo viés de ideias, ele diz temperante, sóbrio e modesto. Como vimos anteriormente, um homem modesto é alguém bem comportado, sereno de comportamento. Percebam como essas qualificações elas estão ligadas e são essenciais para aqueles que estão à frente da igreja, à frente da igreja de Cristo. Ele é sereno, é de comportamento ordeiro no cumprimento dos seus deveres e no ordenamento da vida interior. Ele não é um esbanjador, nem alguém que ama o luxo, moderado no uso das coisas, que faz das coisas. O bispo, ele tem que ser o presbítero, o pastor, o oficial da igreja, aquele que está na liderança da igreja, deve ser um homem de excelência moral interior e uma conduta externa bem ordenada, porque uma pessoa dessa forma, organizada e ordeira, é alguém que se porta de forma decente e honesta. Queridos, a igreja de Cristo sofre quando nós colocamos à frente da igreja meninos. E eu não estou dizendo meninos porque são jovens. Eu estou dizendo meninos porque ainda não se tornaram homens de verdade. A igreja sofre. Percebam nessas pequenas qualificações a importância das pessoas que estão à frente da igreja, aqueles que serão escolhidos para dirigir o povo de Deus, caminhar juntamente conosco, mas conduzindo outros no caminho do Senhor. Se não tiver essas qualificações,
seria uma liderança desastrosa para a igreja. E quando a gente fala, por exemplo, porque nós vamos falar ainda propriamente sobre o vinho, ele cita determinados comportamentos que se tiraram, né, da comparação daqueles que usam moderadamente o vinho, temperante, sóbrio. Nós vamos perceber que não é só a bebida, qualquer tipo de vício que um líder tiver, que o domina e que ele não é capaz de vencer, ele não pode realmente assumir a liderança. E a questão não é, gosto de frisar aqui, não é que isso nunca possa acontecer na vida de um homem de Deus. Não. A questão é que eles não podem ser reconhecidos como intemperantes, como imodestos, como esbanjadores, como pessoas que não têm controle de si. Porque quem aqui já não agiu dessa forma? De forma intemperante? Quantas vezes não temos sobriedade sobre alguns julgamentos que nós fazemos? Não somos modestos, às vezes esbanjamos. Quantos aqui já não agiram dessa forma? Acho que todos nós. Acho que ninguém fugiria disso. Mas o que o texto da Escritura não está falando sobre isso. Ele está falando de pessoas que são reconhecidas, que têm essas falhas no caráter, que demonstram isso como parte integrante das suas vidas. Esses não podem assumir a liderança do povo de Deus. Eles estão desqualificados. Se você, meu irmão, aspira ao episcopado e se vê em alguma dessas áreas aqui, em dificuldade, ore para que o Senhor possa agir na sua vida de tal forma que essas coisas não sejam mais coisas que caracterizam a sua personalidade. E que você possa ser um homem firme. E que mesmo que você não assuma o presbiterato ou a liderança numa igreja, lembre-se, você é um homem, e como homem você é líder na sua família. E você vai ter que demonstrar isso dentro do seu lar, para que a sua vida e a vida da sua família sejam administradas de tal forma que sobre você caiam bênçãos e não maldições por causa do seu pecado. Vamos orar, queridos. Nós vamos parar por aqui, e daremos continuidade no próximo domingo de manhã, em que continuaremos a falar sobre esses requisitos aqui do apóstolo Paulo com relação ao presbítero, e aí hospitalidade, aptidão para o ensino, não violento, não avarento, que governa bem a sua casa, que não seja neófito. Nós vamos explorar isso aí. Vamos orar. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer pela tua palavra e entendermos, ó Senhor Deus, que é pela graça de Deus que o Senhor conduz a sua igreja, que é pela graça de Deus que o Senhor age por meio do teu Espírito, para que sejamos homens assim, que representem a imagem de Deus, que representem a imagem de Cristo, e que possamos ser, ó Pai, como nosso irmão mais velho. Te pedimos que o Senhor esteja provendo, Senhor Deus, a tua igreja, essa igreja, a igreja de Cristo, de homens, ó Senhor Deus, capacitados, ó Pai, que foram capacitados por Ti, pela Tua graça, e que estejam dispostos, ó Senhor Deus, a se dedicar ao episcopado, ao presbiterado, ao pastorado de uma igreja, Senhor Deus, entendendo, Senhor Deus, a responsabilidade, o sacrifício que é assumir tal função, a grandeza e a dificuldade que é, confiando tão somente da graça de Deus em suas vidas. E que o Senhor, Pai, nos preserve e nos permaneça dessa forma,
É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.